E aí galera, tudo bom com vocês? Guilherme Augusto aqui falando. Hoje a gente continua nossos vídeos de fisiologia cardiovascular, falando mais especificamente sobre a estação rítmica do coração, certo? Antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o joinha no nosso vídeo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, estação rítmica, a primeira coisa que a gente tem que olhar é essa anatomia aqui do coração em relação à estação. A gente vê que tudo vai começar aqui, ó, no nó sinusal. O nó sinusal vai enviar fibras, que a gente chama ela de fibras internodais, que são as vias internodais, para o nó atrioventricular. Tudo bem? Aqui nesta imagem não representa, nesta segunda imagem representa só o caminho, tá? Não representa propriamente a fibra, que é a fibra de Bachmann. Ela leva o estímulo para o átrio esquerdo, certo? A gente observa aqui, ó, que a gente tem um nó atrioventricular, ainda no átrio direito, certo? Esse nó atrioventricular vai gerar o feixe atrioventricular. Na prática, a gente não costuma chamar ele tanto de feixe atrioventricular, a gente costuma chamar ele de feixe de His. Beleza? Vocês vão ouvir muito mais com esse nome. Após isso, esse feixe de His vai enviar dois ramos, um ramo direito e um ramo esquerdo, tá bom? Esses ramos vão percorrer aqui o septo interventricular até a direção do ápice do coração. Após eles chegarem aqui no ápice do coração, eles vão começar a se ramificar para inervar toda a parede do ventrículo. E aí a gente chama a partir desse momento de fibras de Purkinje. Beleza? Vamos agora por partes, tá? Em cada uma delas vamos conversar um pouco sobre. A primeira parte é falar da autocitação. Essa autocitação ela é inerente principalmente ao nó sinusal, pessoal. O nó sinusal ou também nó sinoatrial, ele tem a característica de ter um automatismo. Ele se autodespolarizar sem a necessidade de um estímulo nervoso, seja pelo nervo parasimpático ou nervo simpático. A gente vê que esses nervos eles vão controlar a frequência de disparo, a frequência de batimentos cardíacos, mas não em si a gênese do batimento cardíaco. A gênese vai acontecer principalmente porque o potencial de ação de um nó sinusal ele é naturalmente mais permeável ao sódio. Como assim, Guilherme? A gente observa aqui, ó, que eu tenho dois potenciais de ação. Um da fibra do nó sinusal de vermelho e um do fibra muscular ventricular. O que a gente observa? Que a do nó sinusal, pessoal, ela está mais aqui, ó, no potencial de repouso dela está mais próximo do menos 60. Menos 60. Enquanto a potencial de repouso da fibra muscular ventricular está próximo do menos 90. A gente observa essa diferença justamente pelo que eu falei, porque a fibra do nó sinusal, né, o potencial do nó sinusal, ele é mais permeável ao sódio naturalmente. Então o sódio vai entrando para dentro da célula e vai anulando as cargas negativas que tem ali. Se eu vou anulando as cargas negativas que tem ali, eu vou jogando esse potencial de repouso para menos 60, que é menos negativo do que menos 90. Beleza? Ele está mais próximo do positivo, certo? E aí, pessoal, começa a entrar sódio, aí vou deixando menos negativo, até que eu chego aqui, ó, no menos 40. Esse menos 40 aqui, pessoal, ó, é o meu limiar de ação. O livro traz aqui pra gente como limiar de descarga. É a mesma coisa, tá bom? Quando eu chego nesse limiar de descarga, eu vou ter a abertura efetiva dos canais de sódio. E muita atenção, os canais de sódio que se abrem aqui são os canais lentos de sódio e cálcio. Muito cuidado. Na fibra sinusal eu vou abrir os canais lentos de sódio e cálcio. Guilherme, na fibra muscular eu abro cal. Eu abro os canais rápidos de sódio. Ah, por que tem essa diferença? Justamente pelo que o potencial de repouso. No menos 60, ou seja, um número limiar de menos 40, os canais rápidos de sódio eles já estão inativados. Então, o potencial de ação do nó sinusal é decorrente da abertura dos canais lentos de sódio e cálcio. Beleza? Tranquilo?
Ah, Guilherme, e a repolarização? Ela vai acontecer aqui, ó, normalmente como todos os outros potenciais, por meio da abertura dos canais de potássio e as cargas de potássio dentro da célula vão para fora. Beleza? Tranquilo? De boa, então. Pessoal, após o nó sinusal, dele vai sair algumas vias, que a gente chama de vias internodais. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês verem se dá para entender mais ou menos, mas é mais ou menos assim, ó. Aqui eu teria, bem no cantinho, ó, o nó sinusal aqui que eu fiz de amarelo. O nó sinusal ele vai disparar o estímulo, né? Vai ter o potencial de ação. E esse potencial de ação ele não se espalha só pelo tecido de condução, ele também se espalha pelo tecido que muscular. Por exemplo, ele passa para a musculatura cardíaca. Porém, a musculatura cardíaca não tem especialização em condução, e sim em contração. Então, o estímulo não é legal, não tem um trânsito rápido, tem um trânsito muito lento. Já nessa musculatura atrial, eu vou ter três faixas, né? A gente falando de átrio direito, três faixas especializadas em condução. São três bandas. Essas bandas a gente fala que é uma banda posterior, uma banda anterior e uma banda média no átrio direito. E aí a gente vê a representação dessas três vias aqui, ó. Tá vendo? E ela, como é um tecido especializado em condução, a sua condução vai ser muito rápida. O estímulo iniciou aqui, ó, no nó sinusal e demora só 0,03 segundos para chegar no nó atrioventricular. Então eu vejo uma condução rápida, porém quando eu chego aqui no nó atrioventricular, o que que eu observo? Eu observo que aqui chegou com 0,03 segundos e aqui, ó, chegou no 0,12. Ou seja, ele ficou, ó, só para passar no nó atrioventricular, ele demorou na base de 0,09 segundos só no nó atrioventricular. Opa, deu uma pausa aí, né? Ele demorou mais tempo e de fato isso tem que acontecer para dar tempo do ventrículo bater. Isso acontece no nó atrioventricular por quê? Porque ele é uma região que tem poucas junções do tipo gap. Tem poucas gap junctions, né? Poucas junções gap. E aí a gente lembra lá do vídeo de histologia, a gente vê que o músculo cardíaco, os tecidos cardíacos, eles são considerados um sincício justamente por causa dessa gap junctions, né? Porque os estímulos passam quase que instantaneamente. E aí a falta dela faz com que o nó atrioventricular tenha esse estímulo que um pouco mais demorado, mais retardado, certo? E aí, ó, esse nó atrioventricular ele vai lançar aqui, ó, a porção penetrante do feixe atrioventricular, a porção penetrante do feixe de Ricci, que vai passar aqui, ó, pelo tecido fibroso atrioventricular. Lembrando, esse tecido fibroso vai fazer o isolamento elétrico e em questões fisiológicas, só quem passa é o feixe de Ricci. Lógico, existem questões patológicas que a gente tem o feixe de Kent, que é um grande exemplo, que faz uma circulação retrógrada. E aí isso tem até uma característica interessante, que fisiologicamente essa condução aqui, ó, ela é unidirecional, certo? É átrio-ventrículo. Fisiologicamente não existe condução ventrículo-átrio. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, ó, passei aqui, ó, vou gerar os dois ramos, ramo direito e ramo esquerdo. Observa aqui, ó, que eu demorei de 0,12 a 0,16, eu demoro 0,04 segundos. Quando eu faço essa soma, né, pessoal? Eu fiz a conta, certo? Fiz. Quando eu faço essa soma, eu vejo que o sistema atrioventricular freia o meu estímulo na base de 0,13 segundos. E de fato, né, tem que ter esse freado para dar tempo do ventrículo bater. Tudo bem? Olha aqui, ó. Passamos do nó atrioventricular, tivemos o ramo direito e esquerdo, que passa pelo feixe interventricular. Agora nós chegamos nas fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje, pessoal, elas vão no sentido que, ó, elas começam aqui no ápice cardíaco e vão em direção aqui, ó, à base do meu coração, certo? Em direção aos meus átrios, para assim eu despolarizar toda a porção
ventricular. O que é interessante? A gente vê que os seus ramos eles são mais perto aqui do endocárdio e se direcionam por epicárdio. Então a gente vê uma despolarização vindo de dentro para fora, ou seja, do endocárdio para o epicárdio, certo? E uma coisa que é legal a gente observar que no sistema aqui sinusal ao átrio ventricular eu demorei 0,03 segundos. Já quando eu saio do sistema ventricular do sistema atrial internodal e chego no átrio ventricular até o feixe de His, eu demorei 0,13 segundos. Então a gente viu que tem um retardo. Já as fibras de Purkinje, ó, que começa aqui no 0,16, ó, vou rabiscar aqui, ó, 0,16, até o fim, na última porção do coração, ó, 0,22. Ou seja, fazendo uma continha aqui, ó, ela gastou 0,06 segundos para inervar todo o coração. Beleza, pessoal? Então, ó, eu tive a inervação, né, a despolarização do átrio em 0,03 segundos, pausei 0,13 segundos e gastei 0,06 para despolarizar todo o ventrículo. Então, dando um total aqui, ó, de 0,22 segundos até a última célula nossa do ventrículo. Tudo bem? Uma coisa que é interessante, pessoal, é que nesse nó atrioventricular, a gente pode avaliar o tempo dele caso, no eletrocardiograma, caso ele demore a mais. Por exemplo, um estímulo chega aqui no nó atrioventricular e ele demora mais tempo para passar, a gente começa a chamar esses estímulos de bloqueios atrioventriculares. Se ele não passa de forma alguma, chegou lá e deu pause, a gente chama isso de bloqueio atrioventricular total. A gente chama isso de BAVT. E aí agora eu vou comentar uma coisa sobre o BAVT que é bem interessante e que vai ser legal da gente comentar em relação aos marca-passos. Uma outra coisa interessante é que além dos bloqueios atrioventriculares como BAVT, BAV de primeiro grau e assim por diante, nós também temos os bloqueios de ramo. Esses ramos, tanto o esquerdo aqui como o direito, eles podem ser bloqueados. E aí eu vou ter, né, se for do esquerdo, um bloqueio de ramo esquerdo. E se for do direito, eu vou ter um BRD, né, que é um bloqueio de ramo direito. O que chama a atenção da gente definir que existe um bloqueio no eletrocardiograma significa que eu vou ver pelo meu eletro o alargamento do complexo QRS. Por que acontece esse alargamento do complexo QRS? Porque o meu ramo vai estar bloqueado, beleza? Então o estímulo ele não vai passar por meio das fibras de Purkinje em si, certo? Não vai passar por tecido de condução, vai passar por tecido muscular. E a velocidade de condução de um tecido muscular é muito menor do que a de um tecido de condução. As fibras de Purkinje percorrem, né, tem a velocidade de 150 vezes maior do que a da própria musculatura. Então, isso é uma coisa que é interessante da gente comentar, certo? Tranquilo? Então, é por isso que nos bloqueios, seja de ramo esquerdo ou ramo direito, eu tenho alargamento QRS, porque o estímulo não vai passar pelo tecido de condução, mas sim pelo próprio músculo. Uma outra coisa que é interessante a gente comentar sobre marca-passo. A gente viu que o nosso sinusal ele tem a sua autodespolarização, então ele vai dar origem ao estímulo. Porém, existem situações que esse estímulo pode ser originado tanto no nó atrioventricular como nó nas fibras de Purkinje. Quando eles surgem em qualquer lugar que não seja no nó sinusal, a gente chama isso de marca-passo ectópico. E aí quem é que vai definir quando o marca-passo vai ser no nó sinusal ou ele vai ser ectópico? A frequência de despolarização. Por exemplo, a frequência de despolarização do nó sinusal ele tem média de 70 a 80 batimentos por minuto.
Já aqui, ó, do nó atrioventricular de 40 a 60 e das fibras de Purkinje de 15 a 40. Ou seja, o nó sinusal tem uma frequência maior de despolarização. Por esse motivo, ele assume o marca-passo. Mas, por exemplo, existem situações onde eu tenho uma doença no nó sinusal que esse nó não tem um disparo efetivo. E aí eu acabo tendo o quê? O nó atrioventricular ou as fibras de Purkinje assumindo esse marca-passo. Beleza? Existe uma situação bem interessante, que é o que eu já comentei com vocês, que é no BAVT. O BAVT é o bloqueio atrioventricular total. O meu estímulo ele não passa do átrio para o ventrículo. Então o que vai acontecer no eletro? Vou até chegar mais perto aqui de vocês para vocês entenderem. Eu vou ter o estímulo no nó sinusal normalmente, beleza? O nó sinusal vai lá estimular de 70 a 80 batimentos por minuto. Porém, o estímulo chega no nó atrioventricular e ele não vai passar. E aí, pessoal, o estímulo não passando por o ventrículo ele dá uma pausa de 15 a 20 segundos, até 40 segundos. E aí, essa pausa sem bater, o que acontece? Eu não vou ter um débito cardíaco efetivo, eu não vou lançar sangue. E aí é o momento que o meu paciente ele tende a desmaiar. Por quê? Porque falta oxigênio no cérebro. Ele desmaia para o quê? Para que a cabeça e o coração estejam no mesmo nível e eu tenha o quê? Tira o fator gravidade que evita que o sangue chegue na cabeça. Então é por esse motivo. Essa questão de eu fazer o bloqueio atrioventricular total, o estímulo não passar para o ventrículo e o paciente desmaiar, a gente chama de síndrome de Stokes-Adams, certo? Depois desse tempo, acaba que as fibras de Purkinje assumem o batimento do ventrículo. Ou seja, no meu eletro, eu vou ver uma dissociação entre ondas P e complexo QRS. Eu vejo a onda P batendo a 70 a 80 batimentos por minuto e o complexo QRS batendo de 15 a 40 batimentos por minuto. Eles não estão associados um ao outro, estão totalmente dissociados. Guilherme, o paciente pode ver com isso? Não, você tem que interferir nessa questão, tudo bem? Isso é um exemplo. Uma outra coisa interessante da gente ver, pessoal, é sobre a inervação. A gente viu que o nó sinusal ele tem o seu automatismo. Porém, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, vai definir a frequência de disparo. Por exemplo, o nervo vago aqui representando o parasimpático e os nervos simpáticos representando o próprio simpático, né, as cadeias torácicas. O que acontece? Vamos começar pelo parasimpático. O parasimpático, pessoal, ele vai liberar para a gente a acetilcolina. A acetilcolina ela vai agir ali nos receptores muscarínicos e esses receptores muscarínicos, pessoal, eles vão facilitar o quê? A saída de potássio. Então, eles vão deixar o potássio mais permeável. Ele vai deixar a saída do potássio por mais tempo. E aí, o que acontece? Vou botar aqui de novo o gráfico. Se eu deixo o potássio saindo por mais tempo, ele vai cada vez mais hiperpolarizando. Então, o meu estímulo vai chegar meio que um potencial de repouso aqui lá para perto de menos 80. Então vai ficar muito mais difícil de eu ter um estímulo cardíaco para que eu tenha um alto potencial de ação para que eu tenha uma contração. Para que eu tenha um batimento cardíaco, desculpa. Então fica mais difícil de eu ter um batimento cardíaco quando eu tenho um estímulo parasimpático. Por isso que ele diminui a frequência cardíaca. Então, o simpático, por meio da acetilcolina, ele diminui a frequência cardíaca. Beleza? Vou me ater só à questão das frequências, tá, pessoal? A gente falou da questão do ionotropismo no vídeo anterior, tá? Outra coisa, pessoal, que é legal da gente comentar aqui é que se eu tenho uma estimulação maciça de acetilcolina, ou seja, de parasimpático, vai chegar um momento que eu vou praticamente parar de bater o coração, ou seja, o meu nó sinusal não vai ter estímulo mais nenhum, certo?
E aí, ó, o que é interessante a gente avaliar a anatomia. Eu vejo que o simpático ou parasimpático, ele inerva mais aqui, ó, sinusal e atrioventricular. Ele não chega aqui, ó, na parte ventricular. Ele não inerva o que? As fibras ventriculares. Então, quando eu tenho um estímulo parasimpático maciço freando totalmente nó sinusal e atrioventricular, as minhas fibras de Purkinje vai lá e assume para meu coração não parar de bater. Essa questão da fibra de Purkinje assumindo devido a um estímulo intenso parasimpático, a gente chama isso de escape ventricular. Beleza? Tranquilo? De boa. Pessoal, depois aqui a gente vai para o simpático. O simpático não se sabe muito bem o que ele faz, mas sugere-se, né, por estudos que o simpático ele aumenta mais ainda a permeabilidade ao sódio, assim tornando mais fácil a despolarização. Assim eu aumento a frequência de despolarizações. Então, o parasimpático com acetilcolina diminui a frequência cardíaca e o simpático, ó, com a minha noradrenalina, né, vai aumentar a minha frequência cardíaca, mais especificamente nos receptores beta 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pessoas, isso que eu tinha para falar para vocês hoje nesse vídeo de excitação cardíaca, certo? Espero que tenham gostado. Não deixa de seguir o nosso canal, de curtir, se inscrever, né, no canal e dar o joinha no vídeo, beleza? Grande abraço e valeu!